Os fundamentos da economia no mundo do crédito. Por que entender esses fundamentos e os ciclos econômicos é tão importante para o seu investimento? É disso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos a mais uma conversa de fundos. Hoje uma conversa um pouco mais técnica, envolvendo ciclos econômicos, taxas de juros, que são assuntos que estão muito na mídia ultimamente, né? E para isso, para aprofundar nesses conceitos, a gente convidou hoje o Alexandre Coutinho, que é o sócio responsável pela área de crédito do Pátria aqui no Brasil. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todos que estão assistindo hoje. E agora vamos começar essa conversa com uma pergunta que não é nada fácil. Como eu comentei, as taxas de juros e todo o cenário macroeconômico tem trazido muito ruído para a precificação dos investimentos e até um ruído midiático muito grande. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente como que essa dinâmica funciona. Por que o Banco Central simplesmente não baixa a taxa de juros? Por favor, elabore um pouquinho sobre isso. Eu sempre brinco que juros, inflação, câmbio, etc., é uma balança de 50 pratos, né? Se você colocar um grão a mais num prato, você desequilibra tudo. E juros é um desses pratos que você tem que equilibrar com muita cautela, né? E por quê, né? Nessa balança que se chama economia, e no caso específico da economia brasileira, você tem um prato que é muito especial, que é o da inflação. E qual é a sensibilidade do prato da inflação? Porque afeta cada cidadão brasileiro, a inflação. E principalmente, ele afeta principalmente os mais pobres, que não tem como compensar o efeito da inflação. E aí o que o Banco Central faz? O Banco Central, ele tenta, infelizmente, ele tem que segurar essa inflação de alguma maneira. E como ele faz? Ele aumenta os juros. Por quê? Quando se aumenta os juros, o dinheiro que está circulando na economia, que está sendo utilizado para consumo de produtos, que está sendo utilizado pelos empresários para fazer investimento das empresas, ele acaba tendo que voltar para o Banco Central ou para as poupanças, para as economias de uma maneira direta ou indireta, e com isso você tira a liquidez do mercado. Quando você tira a liquidez do mercado, as pessoas consomem menos, as pessoas acabam investindo menos nas empresas. E com esse investimento menor nas empresas, a economia se esfria e com isso existe menos pressão para incrementar os preços. Então se reduz a inflação. Então essa que é a dinâmica, a grosso modo, dessa balança inflação e juros. Então acaba sendo, os juros é um remédio amargo contra a inflação, mas talvez seja um dos melhores. Não é o único, mas é um dos melhores e um dos mais fáceis, né? Você pode tomar uma pílula, que é os juros, ou você pode fazer uma cirurgia, que são outras soluções para brigar contra a inflação. Mas, em resumo, é isso. É um conceito técnico e que ele é muito importante na hora que você vai discutir esse tipo de tema, né? Em resumo, quando você sobe os juros, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Então, as pessoas emprestam menos dinheiro, ou emprestam menos dinheiro e pegam emprestado menos dinheiro. Então, tem menos dinheiro na economia no final do dia. Com menos dinheiro, as pessoas compram menos e aí a inflação arrefece. Eu acho que esse é o resumo do conceito, né? Exatamente, essa que é a dinâmica. Esse que é o conceito superficialmente. Vou dar um exemplo aqui, né? Você como bom corintiano, né? Você vai naquele jogo de final de semana e tem todo mundo, milhões de corintianos tentando comprar o ingresso. Aí o que acontece? Falta ingresso, tem mercado paralelo, sobe o preço, sobe muito. Dispara. Então esse que é o conceito da inflação, quando tem mais demanda do que oferta. E oferta normalmente tem limite, né? As empresas têm uma capacidade limitada de produção. Então se você tem muita gente procurando, acaba subindo o preço. Se você tem menos gente procurando por aquele bem, então, uma situação absolutamente hipotética, ter menos corintiano no mundo, então o preço do ingresso diminuiria. Ultimamente não está fácil, mas é um excelente exemplo. No final do dia, você tem o juro nominal brasileiro, que aí está mais para o CDI, para a Selic, e você tem o juro real. O juro real é o quê? É a Selic menos a inflação. Então, quando você vê os títulos IPCA+, do governo, a nossa chamada NTN-B, ela paga hoje seus IPCA mais 6,4%. Isso significa que o juro real brasileiro é 6,4%. O IPCA mais 6,4%, ele deveria dar a mesma coisa do que o nominal do CDI. Isso pode não ser verdade no curto prazo,
mas no longo prazo, um investimento IPCA+, um investimento CDI+, realizados no mesmo dia, eles deveriam render mais ou menos a mesma coisa, né? Tem essa tendência dessa conversão, mas sem dúvida há arbitragens, como se fala no mercado financeiro. Então, teoricamente, se você compra um título público, né, e tem 3 tipos básicos de título público: o pré-fixado, o indexado à inflação e o indexado à Selic diretamente. No longo prazo, teoricamente, eles deveriam convergir, deveria ser a mesma coisa. Então, até um conceito simples de eu quero tentar ter uma estimativa de inflação nos próximos 10 anos. Você pega o papel pré, que o governo brasileiro emite, e você compara contra a NTN-B, que tem um juros real embutido, e você, pegando a diferença, de uma maneira simplista, está lá a inflação esperada para os próximos 10 anos. Então, é mais ou menos assim que funciona. E, aliás, abre frentes aqui para diversas perguntas, essa dinâmica de NTN-B, inflação, etc. Eu costumo achar que, no curtíssimo prazo, o investidor ficar querendo jogar esse jogo, ele pode acabar perdendo valor, né? É um jogo para profissional, né? Essa dinâmica de você acreditar, vou investir na B, eu vou investir na taxa pré, etc. Lógico, tem alguns pontos que acabam sendo mais intuitivos, né? Então, historicamente, por exemplo, a B, ela, quando paga muito alto, naturalmente ela tem uma pressão para pagar menos. Historicamente, a gente tem visto isso. Por quê? Esse esfriamento da economia tem um limite. Você não pode ficar trabalhando com juros real tão alto durante tanto tempo, porque senão o efeito na economia acaba sendo muito delicado. Então, existe uma pressão, existe uma intuição baseada em fatos concretos que, quando o juro real está muito alto, principalmente o real está muito alto, que em algum momento vai reduzir. E quando o juro real decresce, quem investiu na B faz dinheiro. Né? Aqui, só abrindo um parênteses, parece uma conversa de renda fixa, né? Não crédito. Lembrando que o meu chapéu aqui é crédito, mas a gente não consegue deixar trabalhar também com o juro. Né? A gente vai chegar lá. Eu acho que você bateu em um ponto importante, que é a NTN-B, que é o Tesouro IPCA+, ou seja, é o papel que você pode investir, você recebe retornos indexados ao IPCA, ela está precificada num nível muito alto quando você pega a média histórica. Ou seja, o juro real brasileiro está muito alto, por diversos motivos. Mas a gente vê que a tendência é que no médio e longo prazo esses juros caia. O investidor que ele acredita que os juros vai cair, ou o investidor que quer se proteger desses movimentos no longo prazo, ele tem oportunidades, agora indo para a sua área, exatamente em crédito. Essa ponte é interessante, né? Como é que funciona essa dinâmica? Tá falando em juro real, em inflação, o que isso tem a ver com crédito, né? Tem muito a ver, porque você acaba criando muita oportunidade. A gente pode ver com um copo meio cheio, ou como um copo meio vazio, a gente vê com um copo realmente meio cheio. E por quê? Teve um período recente, em função da Covid, que o juro real estava muito baixo. Né? E esse juro real muito baixo, naturalmente, o que acontece? Né? E qual foi o objetivo do juro real estar baixo naquele momento? Era incentivar a economia. A economia estava com um risco razoável de se esfriar demais, por um motivo natural, que foi a Covid, então o juro real foi reduzido. Quando há uma redução do juro real, imediatamente a população começa a consumir. E o empresário também começa a fazer investimento. Né? E é o que acontece, começa uma pressão inflacionária. E o que significa essa pressão inflacionária? Então, começa a ter mais demanda do que oferta. As pessoas querem consumir e a capacidade industrial limitada, principalmente porque globalmente a capacidade industrial estava limitada. As pessoas não estavam conseguindo ir nas fábricas para trabalhar ou nas empresas para trabalhar. E além do mais, elas estavam com consumo, elas não estavam consumindo mais indo diretamente a lojas, indo a cinema, restaurante, viajando. Então, esse recurso que era utilizado no consumo, ele foi direcionado para um outro consumo, então inflacionando esses produtos. Alguns empresários eles perpetualizaram essa dinâmica. Falaram, não, a economia ela vai continuar assim, o juro real vai continuar baixo, a gente não vai voltar mais no que era no patamar anterior. Só que, infelizmente, esse não é a dinâmica global e não é a dinâmica do Brasil. O Brasil ainda não tem condição de operar com o juro real de 2%.
Então, o que aconteceu? Esse empresário acabou sendo um pouco mais agressivo e as pessoas físicas foram mais agressivas no consumo, não esperando que houvesse uma correção em algum momento. E houve essa correção. Só que quando houve essa correção, esses empresários, eles pegaram naquele momento dívidas esperando que os juros não fossem aumentar como tiveram que aumentar. E aí, quando o juro aumenta, o que acontece? O empresário ele tem que gastar mais. Se ele tem que gastar mais para pagar a despesa financeira, ele começa a ficar numa situação mais delicada. Sobra menos caixa para ele próprio, até como empresário, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve um estresse que a gente viu nos últimos anos, só que agora está estável. Isso cria oportunidades para investimentos, né? Principalmente do ponto de vista de crédito. Então, com isso, nesse momento, é um momento excelente, porque a gente pode ajudar esse empresário que ele acabou se endividando mais nos anos anteriores, ele precisa de recurso para refinanciar essa dívida que atualmente ficou cara, e, ao mesmo tempo, com a expectativa de redução de juros, seja no curto prazo, seja no médio prazo, então ele, em algum momento, ele também vai precisar investir em expansão das fábricas, das plantas, das unidades fabris, etc. E com isso cria-se oportunidade de investimento. E principalmente pelo fato de a gente ter passado pelo maior estresse da economia nesses últimos meses ou anos, então fica mais fácil tomar a decisão de investimento. Então, por isso que a gente vê uma oportunidade fantástica de investir em crédito nesse momento. Organizando um pouco as nossas ideias aqui, em 2020, com a Covid, o mundo inteiro, né, colocou liquidez no mercado, ou seja, para evitar uma crise muito grande, uma recessão, baixou muito os juros. Só que esse era um movimento de curto prazo, porque, inclusive, a pandemia já acabou faz um tempo, né? Só que teve empresários e teve empresas que, quando você fala tornaram perpétuo esse movimento, ou seja, participantes da economia que se endividaram porque o crédito estava muito barato, conectando com o que a gente disse lá atrás, né? O juros está muito baixo, então o custo de capital, ou seja, o quanto que eu quero ter de retorno, ele não precisa mais ser tão alto. Se o juros está 2 e você me oferece um retorno de 4, talvez eu faça um investimento. Então, um mercado muito líquido, só que isso se reverteu. E aí você tem, inevitavelmente, uma atribulação em diferentes segmentos. Quando você vê empresas em diversos setores sofrendo, é justamente esse movimento. O cara que se endividou e que agora está com uma despesa financeira muito alta. Ou seja, hoje o juros está muito mais alto e o cara já tem a dívida. Isso cria oportunidades porque o mercado inteiro fica avesso, ele começa a ver que tem problemas, e aí o mercado fica seco de liquidez, né? As pessoas e as empresas, elas têm mais dificuldade para pegar dinheiro emprestado, e com isso você consegue cobrar um prêmio maior, ou ao invés de você cobrar um prêmio maior, você consegue pegar empresas muito boas e que estão pagando um cupom, um prêmio sobre o CDI maior. Ou seja, quando a gente fala CDI mais 3, você travar o CDI mais 3 com um CDI alto, quando o CDI começa a cair, esse mais 3 começa a valer ainda mais, né? Então, mais ou menos, né? Então, o CDI mais 3... Então, um CDI a 10% são 130% CDI. Mas a CDI a 7%, esse CDI mais 3 é muito mais um percentual do CDI. Então, esse que é o conceito. E aí, apesar de fugir um pouco da minha especialidade e ser uma pergunta que ninguém sabe a resposta, é intuitivo que a próxima etapa a gente fala de crédito, a gente fala de inflação, a gente fala de juro real. Qual é a próxima pergunta? É o câmbio, a pergunta de $1 trilhão, né? Que é interessante essa dinâmica, né? E essa preocupação, né? Pô, mas e o câmbio? Como é que funciona? Por que a gente está com o câmbio agora 5,60, etc., né? Então, isso é bem interessante, porque um dos mercados mais líquidos do mundo, naturalmente, é o mercado de câmbio, né? Esse fluxo de moedas entre países, né? E quais são as principais pressões sobre o câmbio, né? Naturalmente, é juro. Né? Então, você tem investidor estrangeiro ao redor do mundo que está procurando onde que eu tenho minha melhor relação risco-retorno. Onde que, se eu investir comprando um produto de renda fixa, um título público, o que eu vou receber nessa renda fixa, ela vai compensar até o risco de uma desvalorização cambial. E aí o Brasil, naturalmente, tem os momentos que o investidor está louco para investir no Brasil e tem outros momentos que prefere investir em outros lugares. Por diversos motivos, né? Não é mérito ou demérito do Brasil, às vezes é do outro país que você tem essa opção. Então vamos lá, vamos tentar dar exemplos reais nessa dinâmica.
Então, o juro real no Brasil, atualmente, 6%. Pô, um juro real alto. Então, o investidor estrangeiro que tem um dinheiro que pode alocar em qualquer país do mundo, falou, opa, acho que vou investir no Brasil, porque 6% real não é qualquer lugar do mundo que paga isso. Só que quando ele entra aqui, ele pode ficar preocupado. Pô, eu estou investindo aqui, mas será que a balança de despesa ela do país ela está muito alta ou está muito baixa? Será que tem um risco do juro real ter que subir ainda mais? E se subir ainda mais, vai ter mais fluxo de dinheiro ainda no futuro. E aí o câmbio ele vai desvalorizar ainda mais naquele país que eu estou investindo. Opa, eu prefiro não investir então. Eu vou esperar o juro real subir ainda mais para colocar dinheiro. E então com isso você começa a mandar o dinheiro para fora. Em vez de investir no Brasil, investe em outro lugar no mundo. E é o que acontece, o real fica mais fraco. Então é o que a gente está vendo, né? Então essa que é a beleza dessa interconexão, é a balança de 50 pratos, né? Então se você coloca um pouco mais de arroz num prato, você pode derrubar todos os pratos. Então essa que é a interconexão dos juros, com a inflação, com o Ibovespa, com o câmbio, com o crédito e assim por diante. E esse ponto é muito interessante, Coutinho, porque o câmbio no curto prazo é impossível você saber para onde ele vai, né? A gente costuma dizer que no curto prazo, quanto ele está agora é o melhor indicador. Porque, os juros tá alto, mas o juros nos Estados Unidos também tá alto. A pessoa que está lá fora, ela vai decidir investir lá ou investir aqui? O prêmio tá alto o suficiente? Não sei. A inflação tá baixa, mas por outro lado... Ótimo ponto. E você tem a balança comercial de exportação. Putz, o Brasil tem exportado muito, até porque a moeda está desvalorizada. Outra balança de mais 50 pratos, é impossível a gente ter certeza para onde vai no curto prazo, né? E essa dinâmica, hoje em dia, cada vez mais é difícil você tentar analisar um único país de maneira isolada, como você colocou. E como é que está os juros nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né? E a guerra na Rússia. Então, todos esses fatores têm impacto em juros, inflação, em câmbio, etc. E essa dinâmica que você falou, sem dúvida, é um dos fatores, né? Quando os juros nos Estados Unidos estão muito altos, é mais uma ponderação do investidor global que está olhando o planeta. Pô, aonde que eu vou colocar meu dinheiro? Pô, mas nos Estados Unidos está pagando uns juros bons hoje, né? Então, será que vale a pena investir no Brasil? Deixa aqui nos Estados Unidos mesmo. Então, esse aspecto é fundamental. Não dá para isolar a análise só num país, ou tentar simplificar em duas premissas. É por isso, novamente, que a gente valoriza o investimento através de gestores que estão fazendo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente pensa, dorme, come, bebe, enfim, esses fatores para impactar a nossa decisão de investimento. E pensar no longo prazo, né? Porque é isso, no curtíssimo prazo, eu vou investir em dólar agora porque eu espero que ele suba. É impossível. Eu espero que a moeda brasileira comece a apreciar agora. Mas... Não, aí é o que eu brinco, é bruxaria. Então. Se alguém sabe fazer isso, está muito rico, né? Mas não é o caso para quem não é o mago, né? Bom, e Coutinho, eu acho que a gente abordou diversos assuntos aqui e eu queria trazer todos esses conceitos do por que a gente acredita que investir em crédito agora pode ser interessante, e eu vou já puxar o gancho para o produto que a gente tem disponível para investimento, que é o crédito 365. Sim, para a pessoa física. Há necessidade de analisar vários aspectos no processo decisório de investir numa empresa XYZ, né? E, novamente, a gente acredita que esse momento é um momento único, porque o CDI está alto, o Selic está alto, os juros estão muito altos. Só que, em algum momento, eles vão reduzir. E aí, novamente, esse momento em que o mercado está um pouquinho mais desafiador, é o momento de você poder fazer bons investimentos, você ter maior poder de negociação com a contraparte, escolher os empresários mais competentes, mais responsáveis, com mais histórico, né? E com isso, e também travar um spread compatível. E ser parceiro desse empresário nesse momento, nesse investimento, que ele está precisando de recursos, e acompanhá-lo nos próximos anos. Naturalmente, quando os juros se reduzirem, haverá uma consequência natural. Vai sobrar mais dinheiro nessa empresa que estava sendo utilizado para pagar juros, para amortizar a principal, até para o benefício próprio acionista. Então, o fundo 365, que é um fundo no conceito clássico americano de crédito privado,
que é um outro tópico que vale a pena comentar, porque às vezes há uma confusão da tradução, né? Crédito privado. Quando você fala private debt nos Estados Unidos, tem um significado. Você fala em private debt no Brasil, tem outro. Private debt no Brasil, que é a dívida privada, ele significa investimento em qualquer empresa que não seja uma empresa do governo. Lá fora, não. O private debt significa você conceder empréstimo numa oferta que não seja pública. Você está fazendo quase uma operação bilateral ou então com um sindicato pequeno de investidores. O que a gente faz é o private debt num conceito americano, tipicamente, né? Às vezes a gente participa de operações públicas, mas é menos comum. E nesse caso, tem mais oportunidade ainda. E por que tem mais oportunidade? Porque você estando próximo do empresário, você mitiga risco de crédito, você consegue entender melhor o problema e tenta colaborar de uma maneira melhor do que fazer uma operação pública com dezenas de investidores. A tradução do private debt para o português talvez seja o crédito estruturado. Mas não um crédito estruturado, que aí também pode ter outra conotação, que é um crédito estressado. Ele só é estruturado porque a gente estrutura dentro de casa. Esse crédito, ele não é um crédito que você vai poder entrar no seu aplicativo e comprar dívida da Vale, da Petrobras. É um crédito para uma empresa, tipicamente uma empresa que a gente vê que tem algum nível de governança, que é uma companhia que não é uma companhia muito alavancada, não tem muitas dívidas, mas é uma companhia menor, que não acessa o mercado de capitais diretamente, né? E é o DNA do Patria, né? Então, o Patria tem feito essas parcerias do lado do private equity há mais de 3 décadas, né? Então, fazer parcerias com empresários pequenos, médios, e ajudar esse empresário e aglutinar esses empresários numa empresa maior para, eventualmente, fazer um IPO, vender a empresa. E em crédito, a gente usa o mesmo conceito e a gente usa a inteligência. É importante destacar que a gente nunca concede crédito para as empresas do private equity, mas a gente utiliza a inteligência deles com o objetivo de fazer os investimentos. E no mesmo conceito. Então, a nossa diligência é muito parecida com a diligência que eles fazem, o acompanhamento muito parecido, a gente modela como eles modelam também, e a proximidade também tem que ser muito parecida. E com isso a gente mitiga o risco de crédito, colabora com esse empresário a atingir esse novo padrão e com isso mitigando o nosso próprio risco de crédito. Então, tipicamente, as nossas operações são as primeiras operações de distribuição não pública para definir o private debt, né, que essa empresa faz, para, na sequência, aí sim, essa empresa acessar o mercado de capitais, uma distribuição pública, e com isso esse empresário, que antes era um pequeno empresário, se transforma num empresário grande, significativo. E a gente tem um histórico muito interessante dessas empresas que foram superando e crescendo e fazendo seus IPOs, acessando o mercado de capitais, fazendo aquisições, etc., e fazer uma operação de crédito. Então, essa que é a beleza do Fundo 365. É esse tipo de crédito que a gente concede e, com isso, a gente trabalha e se esforça e torna mais fácil minimizar o risco credício e maximizar o retorno. É um papel importante dos agentes financeiros, né? Você aprofundar esse mercado de crédito, pega uma empresa que ela só capta dívida de curtíssimo prazo e alonga esse prazo para ela, dá um custo de dívida menor. Então, é um papel dos agentes financeiros o financial deepening, né? É você amadurecer o mercado financeiro, deixar o crédito mais barato e isso promove o desenvolvimento econômico no final do dia. Então, tá tudo conectado, né? Eu sei que é muita coisa, mas acho que a gente conseguiu, no mínimo, deixar o investidor curioso para saber mais, né? É complexo, mas, novamente, é por isso que tem que ter o gestor especialista de crédito, o especialista em ações, o hedge fund e assim por diante. E esse é nosso chapéu, né, de crédito, nesse tópico que a gente é apaixonado. Mas, novamente, não é possível analisar o crédito puro sem analisar o ambiente macroeconômico do país, até no ambiente macroeconômico global, para mitigar o risco de crédito. Né? E no crédito 365, a gente, claro, investe em companhias e em estruturas de securitização. A gente não faz todo esse play, todo esse jogo de juros, né? A gente investe em crédito estruturado e a gente acredita que a relação risco-retorno ela está adequada. O fundo entregou nos últimos 12 meses CDI mais 3,3
Acredito que é uma porta de entrada interessante por crédito mais estruturado e menos líquido, né? E esse retorno é absolutamente em linha. Do momento que a gente lançou o fundo, a gente estava falando que era essa a expectativa, e a gente trabalha para mitigar, minimizar a volatilidade e, ao mesmo tempo, maximizar o retorno, tendo algumas surpresas positivas ao longo do caminho. Né? Mas, novamente, performance passada não representa performance futura, e a gente trabalha todo dia. Aqui no rodapé. Isso aí, para haver questionamento. Né? Muito obrigado, Coutinho. Acho que a conversa ela foi muito interessante, a gente bateu em um monte de pontos que nos outros vídeos a gente sempre trava nele, né? Ah, não, vai ficar complexo demais, vamos voltar. Acho que essa é a conversa para entrar e tentar aprofundar um pouco no conceito. Deixamos vários ganchos para novas conversas, faremos todas elas no futuro. E até uma sugestão, eu acho que um tópico que você comentou rapidamente, que eu acho que vale a pena se gastar bastante tempo, é securitização. O que é securitização? Que é um dos investimentos, uma das estruturas que a gente gosta bastante, que é complexo para explicar, mas é algo que vale a pena. A gente vai precisar de mais um vídeo para ela. Vamos pedir para alguém do time ajudar aqui. Coutinho, muito obrigado pelo seu tempo. A gente voltará com novidades em breve, como de costume. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Muito obrigado por todos, obrigado pela paciência e por nos acompanhar nesse vídeo. Nessa jornada. Nessa jornada. Obrigado.